A gente caminha aqui nesse terreno de uma várzea de um riacho no Agreste, que ao longo de dezenas ou talvez centenas de anos foi mantida nua, desmatada, primeiro para a agricultura de subsistência, milho, feijão, abóbora, batata doce. Não se plantava mandioca, porque a mandioca só é plantada em lugares de, em princípio, arenosos, e aqui é solo muito rígido, de argila. E como o clima aqui, na maior parte do ano, é quente, seco, se plantar mandioca aqui, ela vai cozinhar na cova, com o calor do solo, do chão. E plantava também algodão, o famoso algodão mocó, que trouxe tanta riqueza aqui para essa área do Brasil. Ela é chamada de ouro branco. E a gente vê que as únicas árvores que tem aqui, plantas a nível de árvore, são as algarobas e o juazeiro. Enquanto no chão todas as plantas rasteiras, que a gente chama de relva, estão totalmente secas, mortas. E a gente vê o juazeiro verde, de uma cor diferente, e um juazeiro amarelo, uma cor amarelada. Porque em princípio, está faltando algum ingrediente para que o juazeiro se mantenha verde. E o verde a gente sabe que significa planta com clorofila, que é o sangue das plantas. E esse juazeiro está botando flor para produzir o juá, que é o seu sistema de reprodução. O juazeiro botando flor. E não é um verde muito satisfatório. Mesmo assim ele conseguiu juntar água no corpo, coletada pelas raízes, coletada do solo, armazenou água suficiente para que em plena seca, nós já estamos sem chuva aqui desde o mês de agosto, e nós já estamos em novembro, ele armazenou tanta água no corpo que foi possível produzir flores, que é o seu sistema de reprodução. E ao produzir flores, a gente sabe que a abelha, por exemplo, vai sendo atraída pelo odor, ou esse cheiro da flor, para coletar o néctar e assim processar também a reprodução. A abelha que vai colher o mel vai levando também os elementos da reprodução da planta, levando nos pés, por exemplo. E o juazeiro então está florando e pode se reproduzir, porque a cor dele ainda é satisfatoriamente verde, para que a clorofila que esteja no seu corpo, que é o sangue do juazeiro, de toda a planta, mantenha o processo, desde a flor até o fruto, no caso o juá. Mas aí o outro juazeiro, aqui próximo, bem amarelado, as folhas, provando de que falta ingredientes, ou pelo fato dele ter um pequeno porte, ele não está recebendo, vamos dizer assim, os ingredientes na medida certa. Luz solar tem, chuva não tem para umedecer o solo. Nutrientes minerais provavelmente tem na medida de suas necessidades. Ventilação adequada. Os gases atmosféricos na medida certa. Principalmente o nitrogênio, que é o principal nutriente das plantas. E aí a gente vê
Ele com a cor bem diferente, desbotada, como se diz aqui, porque não tem todos os ingredientes que a planta precisa para nascer e viver. E a gente caminha aqui, onde poderia ter sido campos de pastagem do gado, é impossível que um animal bovino encontre alguma coisa para comer aqui. E, de repente, a gente encontra um formigueiro em plena atividade. Quer dizer que ele está recebendo, está tendo alimentação na medida certa. Está colhendo folhas verdes de quê? Provavelmente do juazeiro e da algaroba. Não sei se elas são adequadas para que aconteça a fermentação dentro da cama do formigueiro, mas o fato é que esse formigueiro esteve em atividade há menos de 24 horas. No momento a gente não vê uma formiga sequer aqui. O que pode ter acontecido com o formigueiro? Que essa hora já era para estar todas as formigas aí em atividade, buscando recursos. É que ele entrou em atividade provavelmente porque existiu aqui uma chuva esses dias. A gente vê que os pingos da chuva bateram aqui nesse terreno. Mas como a gente vê o solo totalmente seco, foi uma chuva menor do que 4 milímetros. Mas foi o suficiente para despertar nas formigas o desejo biológico de criar sua casa, que é o formigueiro, e se reproduzir. Porque a gente sabe que a chuva traz vida. E a formiga, que é vida, se alimenta de massa orgânica vegetal, em forma de fungos. E o fungo é um elemento vivo. É um nutrientes. O fungo é alimento para alguns animais e até para as plantas. A gente sabe que tem os fungos que são nocivos. A bactéria, por exemplo, nitrificadora, que mora nas raízes das plantas leguminosas. São micro-organismos e o micro-organismo faz parte da vida. E é muito importante, tão importante quanto as plantas e os animais. E os micro-organismos foram os primeiros elementos gerados na Terra como vida. A gente vê que caiu uma chuvinha aqui porque arriou a parede do formigueiro. Mas não se vê uma formiga. Quer dizer que elas chegaram a ter uma atividade aí e se mudaram ou morreram. Porque não tem, vamos dizer assim, os ingredientes da sua alimentação, que como a gente disse, na maioria dos casos as formigas trazem folhas verdes das plantas para o formigueiro, onde fermenta e cria fungos. Há formigas também que se alimentam de animais. Mata insetos, outros insetos, para se alimentar, e até mesmo de animais de mau porte, que morrem, e ela aproveita então os restos mortais e traz para os formigueiros também para produzir o fungo. A matéria básica da sua alimentação são os fungos, que como a gente disse, é um micro-organismo. Então existem os micro-organismos que são benéficos na Terra. Na Terra somente não. E nos outros seres vivos, nos animais e nos vegetais. E tudo é uma questão de equilíbrio. O equilíbrio que foi criado aqui pela natureza, antes que o homem ocupasse essas terras, era uma mata muito densa aqui, com elementos vegetais de grande porte a nível de árvores, como aroeira, catingueira, mororó, umbuzeiro, juazeiro, animais de grande porte. Mas, como a gente disse, foi arrancado
foram arrancadas as árvores e arbustos para dar lugar, espaço, abrir espaço para a relva, as gramíneas, que são o pasto do gado, mas não valeu a pena, porque na maior parte do ano não tem o que o gado comer aqui. Como a gente disse, algumas plantas a nível de árvore e arbustos que deixaram aqui, como o caso da jurema, a algaroba, o juazeiro, o gado bovino não come suas folhas. Mesmo com fome, o gado não experimenta comer folha de jurema, de algaroba, provavelmente porque não faz parte do seu menu. Os animais buscam o seu alimento através do olfato, através do paladar. E certamente essas plantas que nós citamos não têm esses ingredientes que atraem o animal por intermédio dos seus sentidos físicos. E aqui nós chegamos no carneiro, que é usado pelo homem para alimentar o gado. Não sustenta, não é suficiente para manter o gado bovino, que é um animal de grande porte, alimentado, mas é um complemento. Na realidade, nesse momento, ele vai ter que comprar ração para alimentar seu gado. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai cortar com a faca os espinhos, essas abas, 3, 4, 5, 6 abas tem no corpo do mandacaru. Ele corta os espinhos e corta e faz umas rodelas do corpo do carneiro para alimentar o seu gado. Aqui a gente vê que nem carneiro mais tem, porque os carneiros também estão morrendo, secando por essa nova situação climática. E o homem não fez nada até o momento para fazer com que isso aqui se mantivesse vivo e assim poder criar o seu gado com segurança, alimentado, nutrido. Aqui, predominantemente, é o gado bovino, mas podia também criar ovelhas, que é o ovino, a cabra, que é o caprino. Teve até uma atividade de formigas aqui, por conta de uma chuva que provavelmente aconteceu nesses dias bem recentes. Chegou inclusive a tentar criar um formigueiro aqui, mas como a chuva não conseguiu, não houve continuidade, não germinou semente e as plantas que existiram perderam as folhas e a parte que a gente chama de relva secou. Aí o gado vai comer uma massa seca dessa? Não vai, porque como a gente disse, ele procura os seus alimentos através do sentido físico. E a planta nessas alturas é celulose, a planta seca. Não vai atrair de jeito nenhum um animal, mesmo com fome, ele não vai tentar buscar comida aqui, porque não tem, não alimenta. Então cabia ao homem, já que esse ano, até entre janeiro e julho, choveu 800 milímetros aqui, ou seja, 800 litros de água por metro quadrado. Era para ele ter acumulado essa água, captado e armazenado para que na época do verão ele dispusesse dessa água. Mas ele faz açude, rio, em rios que não existe. Não existem os rios aqui. E todos os rios que tiver aí, o riacho é totalmente seco. Parece até que a gente está andando na lua. Tudo seco. Passou água corrente? Sim, em 2024. No corpo. Mas como não tem a continuidade das chuvas, e a fuga de água é extraordinária aqui, fugiu a água do solo. Aqui não existe nenhum pingo d'água, nem um pinguinho de água, como decidi aqui no Nordeste. Aqui embaixo, nesse terreno. Se você cavar um poço aqui tubular, você pode encontrar água salgada ou saloba salgada a 65 metros de profundidade. Isso se não encontrar um lajedo pelo meio, onde a máquina não consegue, a broca não consegue
furar. Então o homem tinha que fazer uma forma de captar e armazenar essa água da chuva na flor da terra, com segurança. O açude não resolve, porque a perda de água, a fuga de água no reservatório nessa área é extraordinário. E ali a gente vê o animal bovino só andando. Tenta comer alguma coisa, mas não tem. Porque a gente sabe que ele está sendo sustentado com ração. Que o proprietário do animal compra caríssimo. Normalmente são milho, que o homem planta lá em outras áreas do Brasil, outras regiões. Aqui não planta, porque aqui só se planta milho e feijão para comer verde. A vaca está escutando a conversa, mas não tem o que comer. Tem que ir para o curral, onde o homem vai botar ração para alimentar. Isso não é progresso. Isso é retrocesso. Imagina, faz mais de 200 anos que o homem está aqui e ainda não aprendeu a captar água da chuva de forma para ela não fugir. Ou seja, sem água doce não existe vida. Porque a água doce é o terceiro elemento da natureza. E a água da chuva é a fonte de toda a água doce que existe na terra. Inclusive, a água no estado sólidos, na geleira, nas neves, tudo veio de chuva. Porque a molécula de água, H2O, foi montada na atmosfera. Foi montada na atmosfera. E o homem não sabe captar essa água com segurança. E ela foge. Foge, e aí, quando chega a época do verão, seco, sem chuva, não tem o que o animal comer, não tem água boa para o homem beber, porque a gente sabe que o homem pega a água dos riachos, rios, como a gente viu, arrasta toda a sujeira que existe na terra naquela água. Se acumular no rio, no açude, já vai todo aquele material para o açude, a água represada, e vai aumentar a sujeira, porque o açude é construído no chão a céu aberto. Toda a sujeira que tiver ali vai correndo para ali, para dentro, vai se acumulando na água. Aí o homem não tem água boa para beber. Inclusive aqui no Nordeste, a maioria dos açudes já está com água salgada, saloba. E os poços tubulares também, porque está faltando o suprimento de água da chuva. No momento do inverno, na época das chuvas, toda a água que existe na terra é água. Aí, nessa terra aqui é água doce. Mas à medida que a água é armazenada durante 1000 dias sem renovação, como é o caso de passar aqui até 1000 dias sem cair um pingo de chuva para arrastar água para o riacho, água para os açudes, chove, molha o chão, mas a água não corre. Não é água corrente, então ela não vai chegar no açude. É hora e é agora de o homem saber que para resolver esse problema que está se agravando com o aquecimento global, o problema do armazenamento de água, é preciso ele captar a água da chuva sem contato com o chão, água totalmente limpa, e armazenar sem perda, sem fuga, sem contaminação. Mas aí já é outra história.